do Fernando Alves, pastor das multidões. Se liga no céu, Vado! Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Pois o Deus grandão, Ele é grande para nos fazer mais que vencedor. Com alegria no coração, vamos comer a comida que o diabo não come. Em nome de Jesus, vamos ler no livro de 2 Reis, capítulo de número 12, e eu quero ler apenas o versículo de número 12, que diz assim a poderosa palavra de Deus: E entre os pedreiros e os cabouqueiros, e comprava madeira e as pedras de cantaria para prepararem as fendas da casa do Senhor, e se gastava em tudo na casa para prepará-la. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, palavra esta que fala aos nossos corações, quando fala a respeito de um homem por nome de Joás. A Bíblia Sagrada nos revela que este homem por nome de Joás, ele reinou sobre Judá, e a Bíblia Sagrada diz que ele foi o 8º rei de Judá. Diz que ele começou a reinar, ele reinou 40 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe foi Zíbia, de Betseba. Diz a história no capítulo 12, versículo 2, que Joás, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que o sacerdote Joiada o dirigiu. Se nós pararmos para meditar, nós vamos começar a entender que existia um homem por nome de Joiada, aonde a Bíblia nos revela que Joiada, ele foi um conselheiro, um sacerdote conselheiro do rei, e ele ajudava Joás nas decisões, ajudava Joás em tudo que ele fazia, porque ele era um sacerdote conselheiro. Ele foi chamado para ser sacerdote, ele tinha Deus na vida, e Deus lhe ajudava a aconselhar o rei. Ele tinha uma posição de destaque, Joiada. A Bíblia diz que ele, sacerdote, sabiamente ele organizou, irmão, a junta militar de Judá em favor do novo rei. Diz a Bíblia Sagrada que ele livrou o povo das mãos da usurpadora Atalia, que culminou a morte dela. A história nos revela que Joás fez o que era certo durante todo o tempo em que o sacerdote Joiada o dirigiu. A Bíblia diz que depois que Joiada morreu,
Joiada morreu com a idade de 130 anos. Aí a Bíblia diz que depois disso, Joás fez o que era mal aos olhos de Deus e trouxe juízo sobre o seu povo, assim como sobre ele mesmo. Nós temos que ter cuidado. Eu estava meditando nesse texto da Bíblia e nós entendemos que na vida de muitos não é diferente. Por exemplo, tinha alguém que lhe orientava, que lhe ensinava. Você ouviu alguém falando? Eu me lembro de um pregador que toda vez que ele está pregando, ele falava muito na avó dele. Hoje ele desviou, está longe de Deus. Mas um dia eu disse uma verdade para ele. Eu disse: ô varão, tu só era crente quando tua avó estava viva, varão. Tu tem que se voltar para Jesus. Ele passando por uma dificuldade, eu disse para ele: tu tem que voltar para Jesus e se firmar com Cristo. Se não, irmão, sabe o que vai acontecer? Vai piorar, piorar e piorar. E ele não gostou não, e o problema é dele. O problema é dele se ele não gostou. Mas é verdade, tem pessoas, irmão, que só serve a Deus quando alguém está vivo. Tem gente que só serve a Deus, só vai para a igreja se fulano for, sabe? Só canta se fulano cantar também. Na minha caminhada eu já vi muita coisa. Eu já vi um cantor ficar com raiva do pastor porque deu a um e não deu ao outro, sabe? Fica com raiva, fica murmurando. Então, a vida de Joás foi uma enquanto Joiada estava vivo. Quando ele morreu, Joás desandou, como diz o ditado. Joás parou de obedecer, parou de fazer o que Deus manda. Sabe, em vez dele procurar um outro conselheiro que lhe ajudasse, mas ele não procurou. A Bíblia Sagrada diz que ele entrou por caminhos totalmente desagradáveis aos olhos de Deus. Tem muita gente aí, irmão, afastado. Só servia a Deus quando fulano serviu. Agora não serve mais. Enquanto Joiada estava vivo, estava na igreja, estava caminhando. Joiada morreu, eu vou para a igreja, mas não é? Joiada é um bom sacerdote, um bom conselheiro, mas ninguém, irmão, ninguém quer acreditar nisso. Não fique pensando que as pessoas... Tem pessoas que pensam que ninguém substitui. Substitui sim. Substitui, preenche sim. Completa sim. Sabe? Então era para ele procurar um outro sacerdote e conselheiro, porque tinha. Ele podia dar uma oportunidade a um outro sacerdote que lhe ajudasse, mas ele não deu. Quantas pessoas... Já ouviu alguém dizendo: quando não sei quem era vivo, me levava para a igreja e eu era uma bênção na igreja. Eu quero saber hoje, meu filho, eu não vivo de passado. Olha o tema. Eu não vivo de passado. Olha o tema. Quem vive de passado é museu. Isso é verdade. É um adágio popular que muitos conhecem. Quem vive de passado é museu. Eu ensino aos meus filhos que o que passou, passou. O passado, ele não volta, minha gente. O que aconteceu, aconteceu. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. E se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. A Bíblia diz: não vos lembrei do passado, nem das coisas antigas. Não é para considerar essas coisas. Então ele poderia seguir em frente e levantar o sacerdote que lhe ajudasse, mas ele entrou por caminhos totalmente tortuoso. Você que está aí, tem muita gente, irmão, que só era crente quando fulano era. Depois que fulano saiu da igreja, eu também saí. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos,
Quantos filhos que saíram da igreja porque a mãe saiu, porque o pai saiu, após comigo se arrebenta tudo, irmão. Quem quiser sair da presença de Deus, que saia, porque tem um livre-arbítrio. Não é isso que aconselhamos, né? Mas se quer sair, sai. Vai fazer o quê? Que vai amarrar dentro da igreja? Vai amarrar na obra? Não. Agora, é importante que entenda que precisa de Deus e que Deus é poderoso para ajudar. Então, cada um tem que procurar a sua melhora. Cada um que tem que procurar servir a Deus na beleza da sua santidade. Cada um que tem que se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Joás, depois da morte de Joiada, ele entrou em caminhos totalmente errados. A Bíblia nos revela que Joás fez o que era mal aos olhos de Deus, trouxe juízo sobre o seu povo, assim, sobre ele mesmo, porque tudo que eu trago para minha família, para as pessoas que estão perto de mim, vai me prejudicar também. Eu vou comer também, eu vou desfrutar também. Então, nós temos que ter cuidado disso, que ele trouxe sobre ele mesmo o juízo. E a vida piedosa de Joiada, diz a Bíblia que evidentemente ele teve uma grande influência sobre Joás, por ter conseguido. A Bíblia diz que o Senhor permitiu que viesse muito mais, que o Senhor permitiu que ele estivesse na terra muito mais que a idade normal. Deus conservou ele até os 130 anos, irmão. É a Bíblia que diz, os estudiosos revelam que Deus conservou ele mais do que a idade normal. Ele chegou aos 130 anos. Com tudo isso, os lugares altos, diz a Bíblia que havia sido tirados, porque o povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. De certo, Joiada, ele tentou fazer com que Joás tirasse esses lugares altos. É o conselho, irmão. O tal do conselho é muito bom. Joiada chega para Joás e diz: Joás, tira esses lugares altos aí, rapaz. Acaba com esses lugares altos que o povo está subindo para queimar incenso. A Bíblia Sagrada diz que quando ele disse isso, ele não obteve êxito. Sabe? Joás não lhe deu atenção. Ele disse: deveria haver somente um centro de culto para Israel, assim como há somente um lugar de culto para os cristãos. Isto é o Calvário para Israel. Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Para a igreja, ele é o Cordeiro imolado desde da fundação do mundo, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 20, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Então ele estava tentando ajudar Joás a não sair dos planos de Deus. Você que está aí, sabe por que essa palavra para o seu coração? É exatamente para você não sair dos planos de Deus. Porque todos que saem dos planos de Deus sofrem. Todos que saem da vontade de Deus pagam preço altíssimo. O Senhor está dizendo para você não sair dos planos de Deus, como Joás fez. Mesmo tendo conselheiro, Deus levanta os conselheiros, Deus te dá uma palavra para que você não saia dos planos dele, porque você vai sofrer. E eu não tenho medo de dizer não.
Quem não gostar que coma menos. É desse jeito aí a palavra. Você não pode sair dos planos de Deus. É importante que você fique na dependência, na obediência, na posição que o Deus grandão quer que você esteja. Todos que saem dos planos de Deus sofrem consequências, e o Senhor não quer que você sofra consequência. O Senhor quer te ajudar, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer te manter de pé. Não saia. Todos que saem dos planos de Deus pagam preço. Não saia. Ainda que você não tenha ninguém para lhe ajudar, pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Não saia. Não saia. Eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Não saia dos planos de Deus. Eu não sei o que está acontecendo para você sair. Eu não sei que investida é essa para você sair dos planos de Deus. Mas não saia dos planos de Deus. Não saia. Deus tem grandes coisas para fazer. Não saia dos planos de Deus. Porque se você sair, você vai pagar um preço muito alto. Eu não sei quem é que está trabalhando, quem é que está lutando, quem é que está investindo para você sair dos planos de Deus. E você sabe os planos que Deus tem para você. Você sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. Você sabe o que Deus vai fazer através da sua vida. Você sabe que Deus vai lhe usar, porque essa convicção não pode morrer. Essa convicção tem que continuar, e você não pode sair dos planos de Deus. A Bíblia Sagrada nos revela que Joiada, sacerdote e conselheiro do rei, depois que ele morreu, Joiada começou a abrir mão, a liberar as coisas, a se envolver com tais coisas, a entrar onde Deus não queria, fazer o que Deus não queria, sabe, irmão, a aceitar o que não estava dentro da vontade de Deus. Ele começou a sair dos planos de Deus. Eu tenho um respaldo bíblico, irmão, para falar sobre isso. Sabe, um que saiu dos planos de Deus por uma desobediência. A desobediência leva as pessoas a sair dos planos de Deus. Saul recebe uma missão. Essa missão ele não fez conforme Deus mandou, e ele custou o trono. Lhe custou o trono. Deus, eu aprendi na Bíblia Sagrada que Deus, ele é decidido. Deus, ele é firme naquilo que ele faz, naquilo que ele diz, naquilo que promete. Deus é firme em todos os sentidos da nossa vida. Deus é firme o tempo todo e toda hora. Saul vai para a missão. Missão essa que ele não fez o que Deus mandou. Eu sempre digo que o Deus grandão que usou os profetas antigamente, na antiguidade, ele usa nos dias de hoje. Ele pega o profeta, leva até a casa dele e pergunta para ele, vai ao encontro dele. Deus fala com o profeta primeiro e diz o que estava se passando, acontecendo. Saul estava saindo dos planos da vontade de Deus, e Deus levanta o homem de Deus, fala com ele e diz: olha, até quando tu vai ter dó de Saul? Eu fico pensando o tamanho da intimidade de Deus para com o profeta. Até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Daqui a pouco o profeta vai na casa de Saul. Saul, e aí, como foi a missão? Ele disse: foi boa. Ele disse: ô Saul, que zoada é essa dos bois que estão aí? Tu não tem gados? Ele disse: não, Samuel, eu trouxe lá alguns gados, mas não é para mim não, é para os meus servos. Olha, Deus sabendo de tudo, irmão. Quem esconde de Deus? Quem oculta as coisas de Deus, irmão? E ele deixou bem claro que Deus o havia rejeitado. Sabe? Nós temos que ter cuidado para não sair dos planos de Deus. Os planos de Deus na nossa vida são verdadeiros. E ele perdeu o trono. Foi necessário Deus levantar
foi necessário Deus levantar Samuel e levar até a casa de Jessé o belemita e lá ungir Davi, e grande foi a repercussão. Aí agora, quando essas coisas acontecem, observe comigo, eu vou voltar lá para 2 Reis. Observe comigo que isso causou, irmão, meu Deus do céu, guarda essa palavra aí, essa ida, a ida do profeta Samuel até a casa de Jessé o belemita, irmão, causou, sabe o que, irmãos? Criou um desespero tão grande na vida de Saul para destruir Davi. A Bíblia Sagrada diz, amados, que causou um desespero tão grande que ele agora ficou perturbado com Davi. Queira entender que existem pessoas perturbadas com você. Tem gente que se perturba com você, irmão. A Bíblia Sagrada diz que ele chegou um tempo que ele decidiu acabar com a vida de Davi. A Bíblia Sagrada diz que Deus o rejeitou. Por isso que eu prego que a palavra de Deus revela que Deus rejeitou por desobediência. Nós temos que ter cuidado, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser... A Bíblia diz, irmão, Deus rejeita algumas coisas. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta a Bíblia diz porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Deus faz isso e faz muito mais. Faz isso e faz muito mais. Nós temos que ter cuidado. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos, o próprio Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo dele. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 a 5, a palavra de Deus diz que diz assim: o tempo passou e um dia Caim pegou alguns frutos da terra e ofereceu ao Senhor, a Deus. Diz que o Senhor, Abel, por sua vez, a história revela que ele pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, ele matou e ofereceu as melhores partes. A Bíblia diz que ele ofereceu as melhores partes ao Senhor. Tá vendo? A importância de oferecer, de dar o melhor para Deus. Porque tem coisas que Deus não aceita. Aí abrange, não é? Abrange em todos os sentidos. Tem coisas que Deus não aceita. Tem coisas que Deus rejeita. Eu tenho que ter cuidado para Deus não rejeitar a minha adoração. Eu tenho que ter cuidado para Deus não rejeitar aquilo que eu estou fazendo para Ele. Você está entendendo? Tem que ter cuidado. Você entende o que o Deus grandão está falando com você? Diz a Bíblia Sagrada que até aí, tudo bem. Diz que os dois irmãos trouxeram oferta ao Senhor. A Bíblia diz que aconteceu que em seguida, o texto da Bíblia, o texto diz que o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso. Algumas Bíblias mudam a linguagem, mas é o mesmo sentido. Algumas diz que Caim, ele ficou furioso e fechou a cara, furioso. Por isso que ele fez o que fez. Nós temos que ter cuidado. A revolta entrou dentro dele, a fúria, a ira, sabe, irmão? Mas Deus rejeitou a sua oferta e não recebeu. Nós temos que ter cuidado. A situação de Saul, Deus rejeitou Saul. Chamou o profeta e disse: até quando? Havendo eu rejeitado, vai, enche tua botija, o teu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, que lá eu tenho me provido de um rei. Eu vou ter alguém lá para ungir, vai, faz o que eu estou te mandando. E ele fez. Ele não é porque
os dois eram amigos. Não é porque os dois, ele ajudava muito a Saul, que viu Saul, ele viu Saul saindo dos planos de Deus, que ele ia sair também não. Ele estava ali à disposição de Deus, ele estava ali para trabalhar, para fazer o que Deus manda. Aí ele pega, enche a botija de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita. Depois Saul ficou sabendo, porque o povo comentou: quem foi que ungiu esse Davi aí como rei? Porque tem que saber, não é? Tem que saber. Eu fui ungido presbítero, depois de muitos anos, eu fui consagrado a pastor, mas eu sei quem foi que me consagrou. Muitos viram, muitos sabem quem foi que me consagrou a pastor, mas sabe também quem me consagrou a presbítero. Eu não passei pelo diaconado, eu saí diretamente de auxiliar direto para o presbitério, sabe? Mas por uma igreja séria, uma igreja, um ministério muito, muito forte, viu, irmão? Para muitos entender. Então, assim, eu sei quem foi que me ungiu. Eu sei que foi um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Então, nós temos que ter cuidado. Se é que, claro, ciente estamos, quantos homens, como a gente vê por aí, que eu não quero entrar em detalhes, mas muitos que ungiram, se afastaram. Um dia fulano ungiu fulano. Cadê fulano? Se afastou, saiu dos planos, irmão. Quando sai dos planos de Deus, irmão, só Jesus para trazer de volta. Você que está aí, o Senhor quer te trazer de volta para os planos dele. Então Deus rejeitou Saul, mas não rejeitou Samuel. Levantou Davi. Os planos de Deus é assim. Não pense você que se você não fizer, ninguém mais vai fazer. Vai. Não pense você, se você não for, outra pessoa não vai. Mentira, vai. Não pense você que se você não abrir a boca, ninguém mais abre. Mentira, tá enganado, vai abrir sim. Não pense você que se você não visitar, outra pessoa não visita. Visita. Meu Deus do céu, é desse jeito aí. Se eu não ensinar, Deus vai levantar outra pessoa e visita. Já faz alguns anos que eu venho orando a Deus. Acredite nisso, é impossível eu dobrar os meus joelhos e não pedir a Deus. Todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, as primeiras palavras é: Deus, levanta pregadores com as minhas qualidades. Levanta. Eu oro a Deus, eu peço a Deus pregadores, pessoas que preguem a genuína palavra com a autoridade de Deus, e que não pregue para estar agradando a A nem a B, e que não pregue com a intenção de ganhar dinheiro, de ter vida luxuosa. Pregadores diferentes, que seja cheio da graça, que ande com seriedade diante da palavra, diante da igreja, que tenha pé no chão, que tenha vida no altar, e que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu oro a Deus, levanta Deus. Eu sei, ciente estou, me preparando, venho. Eu sei que vai chegar o meu tempo, como chegou o tempo de muitos. E quem Deus vai levantar? Você que está aí, eu oro. Você jovem, eu oro. Eu oro a Deus, pedindo a Deus. Um dia eu olhei para um pregador em um evento, e eu disse a Deus: Deus, como eu queria pregar a palavra com autoridade. Me dê o conhecimento, me ajude, me ensine, que eu estou aqui à sua disposição. Eu era jovem, novo convertido, e eu me lembro que um grande homem de Deus, eu me aproximei dele no Rio Grande do Norte, em um evento de jovem que eu fui, e eu me aproximei desse pastor que eu não lembro o nome dele, até hoje eu não lembro o nome dele. E esse homem trouxe uma mensagem poderosa para os jovens. E quando terminou a pregação, eu me aproximei dele e eu disse para ele assim: pastor, o senhor pode fazer uma oração por mim, pastor? E ele disse: posso, jovem? E eu disse: pastor, ore por mim, eu quero ser um pregador. E ele disse assim: você vai ser, jovem. E botou a mão na minha cabeça e fez uma oração poderosa.
Glória a Deus. E ele perguntou depois que terminou a oração, disse, você é de onde? Eu disse, eu sou de Pernambuco, sou de Recife. Ele disse, você vai ser um pregador, jovem, confie no Senhor. Leia a palavra, busque a palavra. Um homem já, sabe, maduro, mas um homem muito experiente, trouxe uma palavra maravilhosa. Sabe, irmão? Então, queridos, Deus levanta a minha oração. Deus levanta pregadores. Levanta os jovens pregadores, não podem se acabar, irmão. Se aqui muitos estão se acabando. Porque deixa de ouvir joiada. Joiada está aconselhando por aqui, rapaz. Faz assim. O caminho é esse, né? Quando eu me lembro de um presbítero saudoso, que eu sempre falo nele porque ele marcou minha história, muito me ensinou a servir a Deus, e ele, quando ele não me via na igreja, ele dizia, Fernandes, cadê você? Eu senti sua falta, Fernandes. Eu disse, não deu para eu vir não. Ele disse, jovem, você não fuja, você não faça isso, Deus tem negócio na tua vida. Ele dizia, eu falava mesmo assim, eu digo, eu creio. Mas eu não vim porque eu não pude, eu larguei tarde, não é? Mas o Senhor é bom. Então, queridos, você que está aí, não saia dos planos de Deus. Não saia não, moça. O Senhor está falando com você, mulher. O Senhor fala com você, meu querido. Você que está me ouvindo essa mensagem, eu não sei o que é que está acontecendo contigo. Eu não sei de onde está partindo as investidas, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, no teu dia a dia, na tua tarde, na tua noite, nas madrugadas. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, eu não sei o que está acontecendo dentro de ti. Meu Deus, mas não sai dos planos de Deus. Existem várias pessoas na Bíblia Sagrada que saíram dos planos de Deus, que desobedeceram. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, e Saul perdeu o trono. Ó, irmão, permita-me, eu tenho vários temas para colocar numa mensagem dessa, porque o tema desce direto. Chega um áudio para mim assim, pastor, ficar dizendo que desce tema. Aí eu mandei, a pessoa mandou, pastor, isso aqui é um irmão da igreja aqui, o senhor fica dizendo que desce tema. Eu digo, manda um recado pra ele. Isso é agora há pouco. Sabe, pastor, esse irmão aqui tá apeado com o senhor. Eu digo, que é? Por quê? Escute o áudio que eu vou lhe mandar agora. Ai, irmã, tem irmã que gosta de tocar fogo mesmo, né? Aí, quando ela chegou lá, disse, esse pastor aí, toda vez que ele tá pregando, ele diz que desce o tema. Aí eu digo, posso mandar um recado pra ele? Como é o nome dele? Aí ela me disse, eu disse, pronto, eu vou chamar o nome dele e vou dar um recado pra ele, tá bom? A senhora manda pra ele, minha irmã? Ou quer me dar o zap pra eu mandar? Aí ela disse, não, pastor, eu mando. Eu sou uma das suas, pastor. Ela disse, olha, eita, mulher de Deus. Ela disse, pastor, eu sou uma das suas, pastor. Não se preocupe, não. Eu tô no mesmo barco. Eu tenho o mesmo entendimento. Mande que eu mando pra ele. Não se preocupe, não. Eu conheço ele. Eu digo, Pronto, me diga o nome, que eu vou chamar pelo nome e vou mandar um recado pra ele. Porque ele disse, desce o tema, não sei o que. Eu disse pra ele, fulano de tal, vai pra lá, Satanás, eu tenho satisfação a te dar, rapaz. A irmã mandou pra ele. Eu disse, mandou, minha irmã? Ela disse, mandei, pastor. Que ele já viu? Ela disse, viu que tá azulzinho lá, o pauzinho lá no zap. Eu disse, que é? Respondeu, ela disse, não, pastor. Aí no dia seguinte ela disse, pastor, ele me bloqueou, pastor, tô triste. Eu digo, fique triste não, minha irmã. Se alegre na terra dos viventes, Deus é bom o tempo todo e toda hora. Se alegre, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Deixa ele ir pra lá, deixa ele com Deus. Ele não gostou não. É desse jeito aí. Ela paga, não pede pra apanhar, apanha. Só apanha quem pede. Eu não bato nos meus filhos, nunca dei nos meus filhos, nunca dei. É só olhar pra ele que ele já entende tudo, né? Só falar um pouquinho mais alto, né? Como por exemplo da menina, que ela, quando eu dei, ela começa a chorar.
Não chora não, rapaz. Cala a boca. O que foi? Papai não tá aqui. Diga, papai, o que foi? E ela vai aumentando. Rapaz, não chora não. Aí quando esgota, eu digo... Para de chorar, chupa dedo. Aí ela... Pá! Pronto, cessou o choro. É um remédio. Eu não sei se funciona em muitos lugares, mas na minha funciona. Ela chupa dedo, pronto. Dedo na boca. E é só um lado, viu? Esse é o lado esquerdo que ela chupa. O lado direito ela não consegue não. Eu segurei a mão dela e digo, bota, raspa dedo. Ela disse, não, papai. Não é esse dedo, ela disse. Ela disse, não, papai. Não é esse dedo, solta a minha mão. Eu digo, chupe dedo. Ela disse, não, papai. Não é esse dedo. Ela fala, ela tem 2 anos. Não é esse dedo, papai. É o outro. Solta a minha mão. Eu digo, tá bom, vou soltar. E quando eu solto, ela, prá, pronto. Mas a outra ela não consegue não, viu? Ela acostumou. Acho que eu gosto. Eita, minha gente. Então, queridos, nós não podemos sair dos planos de Deus. Nós temos que ter cuidado. Precisamos ser prudentes. Os conselhos, eles são de suma importância. A Bíblia Sagrada diz que Saul saiu e outros que saíram dos planos de Deus. Mas você não vai sair. Deus vai te manter. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te levantar. Deus tem graça para te dar. Deus tem força para te dar. Deus te alimenta no dia de hoje, porque Deus não quer ver você perecer. A Bíblia Sagrada nos revela que Deus recebeu a oferta, porque Deus é Deus, ele recebe a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Aí Caim se perturbou. Caim entrou em desespero, irmão. Caim perdeu a paz de uma maneira. Meu Deus do céu, que ele disse, bora pro campo, bora brincar, bora pra ali, bora. Meu Deus do céu. E aí quando chega lá, irmão, ele acaba com a vida do irmão dele. Meu Deus do céu, tá vendo? Tá vendo que Caim chamou o irmão dele pra ir pro campo. E quando ele vai, ele acaba com a vida do irmão dele. E a Bíblia Sagrada diz que depois Deus pergunta a ele, não é? Está lá em Gênesis. E depois Deus pergunta a ele, cadê o teu irmão Abel? Ele disse, eu sei, eu sou guardador do meu irmão. Sei não, Senhor. Não sabe? Sabe sim, Deus sabia que ele sabia. O Deus grandão sabe de tudo, vê tudo, contempla tudo, ele é Deus o tempo todo e toda hora, sabe? Então, meus amados irmãos, sejamos prudentes ao servir ao Senhor, a trabalhar na obra do Deus grandão. O Deus grandão vai nos ajudando, sabe, irmão? Nós temos que ter cuidado. Existem muitas coisas que o próprio Deus não aceita. Deus não aceitou a oferta de Caim e ele, muito revoltado, acabou com a vida do seu irmão. Acabou com a vida do seu irmão, destruiu o seu irmão. Meu Deus, nós temos que ter cuidado, nós temos que ser prudentes. A Bíblia Sagrada nos revela, voltando para a 2 Reis, capítulo de número 12, a Bíblia nos revela que depois que Joiada, ele morreu, aí Joás abriu mão de inúmeras coisas. Joás disse ao sacerdote, todo o dinheiro das coisas consagradas que se costuma trazer para a casa do Senhor, o dinheiro dos seus... A Bíblia diz, dá listas, o dinheiro de cada uma das pessoas, da qual, segundo a sua taxa, todo o dinheiro, cada um, voluntariamente traz para a casa do Senhor. Diz a Bíblia que, no capítulo 12, versículo 4, que parece insinuar que os sacerdotes foram poucos considerados, porque todos os recursos eram neste momento
designado para reparação do templo. Diz que receberam-no os sacerdotes, cada um dos seus familiares, repararem eles, menos as fendas da casa, onde quer que se acha fendas. Fendas, diz a Bíblia que, embora fracos em relação aos outros assuntos, parece que Joás, ele provou ser bem capaz quanto a esta tarefa. Quando partia para um lado da construção, de trabalhar, da reparação do templo, ele fazia um grande investimento. Aí, nessa área aí, ele era bom, ele era perfeito, ele era verdadeiro, ele trabalhava. Mas é como nós aprendemos que não adianta ser bom em um lado e no outro não ser bom em uma área e na outra não ser. Crente que trabalha na obra, que trabalha para Deus, ele tem que ser completo. Ele trabalhava, fazia a reparação direitinho, mas quando partia para o lado da obediência, ele era rebelde. Ele ser um sacerdote para lhe ajudar, a rebeldia aumentou. E não procurou ninguém para lhe ajudar, a rebeldia piorou. E foi piorando, e a cada dia piorando, e o final dele foi feio. Que o Senhor nos ajude, que o Deus grandão te fortaleça, que o Senhor te levante, que o Senhor te oriente, que tu fique atento, que tu esteja atenta, que tu não saia da vontade de Deus. Todos que saem pagam preço. Quem sai da vontade de Deus sofre consequências. Permita-me, a vida de Saul, ele passou a ter uma vida horrível, sem paz, dormindo nas montanhas. Enlouqueceu de uma maneira tal que ele queria Davi de todo jeito. Sacrifica os servos, porque os servos tinham que estar com ele, que ele não andava sozinho, porque ele sabia que ele, do jeito que estava procurando Davi, ele podia sofrer consequências terríveis. Então ele tinha soldados, os soldados que andavam com ele, que enquanto ele dormia os soldados vigiavam, só que um dia os soldados que estavam com ele dormiram também, e Davi foi até ele, cortou um pedaço da orla, teve a oportunidade de matar, mas não matou, sabe? Pensa numa vida de rei, era rei, de repente está dormindo pelas pedras, nas montanhas, procurando um ungido de Deus, perturbado com um homem que foi levantado por Deus, e Deus nunca permitiu com que Saul tocasse em Davi. Deus não permite que alguém toque em ti. Tu crê nisso? Deus não permite, Deus nunca permitiu que Saul acabasse com a vida de Davi. E ele perseguia Davi todo dia. É a Bíblia Sagrada que diz, viu? Todo dia ele procurava Davi. Não era um dia assim, um dia não, hoje é feriado, tem esse negócio de feriado, não, ele perseguia. Não, mas está chovendo, não tinha esse negócio, não, ele vinha atrás de Davi. Tá vendo? Como o diabo é sujo, minha gente. Olha, irmãos, nós precisamos, é uma das coisas que a igreja não dá muita ênfase. A igreja, eu vou dizer em geral, eu vou generalizar, a igreja não dá muita ênfase em identificar, irmão, as artimanhas do diabo, irmão. Eu particularmente, eu estou pregando uma mensagem como essa aqui agora. Particularmente, minha esposa é ciente, meus filhos também eu já expliquei para eles. Sabe, algumas pessoas são cientes, eu estou conscientizando você. As palavras que eu ministro, todas as palavras, acreditem nisso. Acreditem nisso. Todas as palavras que eu ministro, Deus grandão me faz viver. Creia nisso, creia nisso. Todas as palavras que eu ministro, Deus grandão me faz viver. Existem mensagens, revelações e coisas de Deus que o Deus grandão me faz viver. Se Ele não me faz viver no mesmo dia, Ele faz eu viver no dia seguinte, mais na frente, mas eu vou viver. Todas as palavras que eu ministro. Outro dia minha esposa disse assim, ela disse, o meu coração estremece quando você está pregando sobre Davi.
Não que ela proibiu, mas ela e nem tocou no assunto, nem pediu para parar de pregar, claro que não, não é? Uma das pessoas que muito me incentiva a pregar essa palavra é ela, porque eu já passei por momentos difíceis na minha vida, prova de fogo mesmo. Eu digo isso para todo mundo ouvir, digo na igreja, digo em qualquer lugar, porque é verdadeiro, e quando ela está presente é melhor ainda que ela confirma. E quantas vezes que eu saí para pregar a palavra, quantas provações que eu passei na minha vida, e que eu dizia para ela, tá vendo? Você lembra que eu preguei sobre isso tal dia? Lembro. Eu disse, você tá vendo? Nós estamos sofrendo por causa disso, da palavra, porque um dia eu pedi a Deus para Ele me ensinar, e eu disse, Deus, eu tô aqui para pregar o que o Senhor manda. E eu quero viver. E eu disse para ela, tá vendo? Tá passando por essa prova, é por causa da palavra. E eu cheguei a um ponto, há anos atrás, eu cheguei a um ponto de dizer para ela assim, eu disse, olha, eu vou parar de pregar essa palavra, eu não aguento mais não, é muita coisa. E ela, com a autoridade de Deus, disse, você não vai parar de pregar nada, você vai continuar pregando. Deus está conosco, oh glória. Sabe, irmão? Então todas as mensagens que eu ministro, o próprio Deus me faz passar. O próprio Deus me faz viver. Eu me lembro que inúmeras vezes, eu sempre digo que a hora que eu estou pregando é uma hora de guerra na minha vida, na vida dos meus, na vida das pessoas que me amam. Assim como a irmã outro dia disse assim, pastor, não é uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, não é um irmão, nem dois, nem três, é inúmeras pessoas. Disse assim, pastor, na hora da sua palavra, olha pastor, mas é tanta coisa que me acontece, chega um bate, chega outro chama, pastor, é uma luta, pastor, na hora da palavra, e é verdade. Pensa o tamanho da retaliação que a minha família sofre. Eu digo aos meus filhos, olha, essa hora aqui, tal hora eu estou pregando. Isso é quando eles estão na rua, quando eles estão em casa, escola, algum lugar. Eu digo, essa hora aqui é uma hora que eu estou ministrando a palavra. O diabo está furioso comigo essa hora. Então vocês fiquem muito atentos. Vocês fiquem muito ligados, não vacilem. Vocês que ouvem, vocês que guardam essa palavra, vocês que amam esta palavra. Essa hora é uma hora de peleja, de guerra. Creia tão somente, acredite nisso. Sabe por quê, irmão? Porque a intenção do adversário é nos tirar dos planos de Deus. Mas você não vai sair dos planos de Deus. Se alegre. Todos que saem dos planos de Deus. Você conhece alguém que era crente, pregava, ou cantava, ou dirigia um trabalho, de repente saiu da presença de Deus, abandonou, deixou Deus, deixou obra, deixou tudo. A vida dessa pessoa, irmão. Ei, permita-me, eu vou falar, não é um palavrão não. É a Bíblia que diz, quando Paulo diz que miserável é o homem que eu sou. Essas pessoas vivem uma vida miserável. Permita-me, isso aqui não é palavrão, não é palavra de baixo canto, não. É a Bíblia que diz. Quer que eu prove onde está escrito? Paulo disse, miserável é o homem que eu sou. Foi Paulo que disse, não sou eu não. Paulo disse isso aí com a autoridade de Deus. Ele disse, ele estava expressando, está escrito, irmão. Está na Bíblia Sagrada. Está no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 7. Romanos 7, 7:24. O apóstolo Paulo disse, não sou eu que estou dizendo não. Romanos 7:24, Paulo disse, miserável homem que eu sou. Foi o que ele disse. Quem me livrará do corpo desta morte? Tá vendo? Então, meus amados, nós temos que ter cuidado. Você que está aí, guarde a palavra. Eu não sei o que estão fazendo, quem é que está fazendo, não sei de onde está batido. Eita, glória a Deus, as investidas. É para te tirar dos planos de Deus. Joás, ele poderia procurar um outro sacerdote que atendesse suas necessidades. Nós precisamos de pessoas que nos orientem. Eu tenho quem me oriente. Um Deus grandão. Deus grandão? O Deus grandão me orienta. Quando eu dobro meus joelhos, eu digo, Deus grandão,
Estou aqui, Deus grandão. Aleluia, eu chego assim da presença dele quando eu chamo ele de grandão assim, sabe? Tá gritando com Deus? Eu digo, não, uma pessoa me perguntou. O senhor grita muito, pastor. Deus grandão, você vai procura teu lugar, capeta dos infernos. Ficou com raiva de mim e eu não tô nem aí. Eu disse, procura teu lugar, capeta dos infernos. Não te mete aqui não, que aqui tem fogo do Deus grandão na vida. Eu digo, Deus grandão, o Deus grandão se faz presente rapidamente porque ele é Deus. E ele opera milagres e maravilha. Então, é entregar o Deus grandão. Sabe, quando eu digo Deus grandão paira sobre mim. Paira sobre ti, paira sobre tua casa, paira sobre a tua família. Visita a tua casa, visita a tua família. O Deus grandão tá aí contigo e vai te ajudar. Vai me ajudar, vai me ajudar. Eu tenho Deus que vai me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, pois não é assim, porque a misericórdia de Deus, ela está sobre mim, oh glória. A misericórdia de Deus está sobre mim, a misericórdia de Deus está sobre você. Você crê nesse negócio? Isso aqui é a mensagem para eu ministrar, irmão. É 1h30 de mensagem, né? Tem muita coisa. A misericórdia de Deus está sobre você. Creia tão somente que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, conforme está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo do número 22 e 23. Diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a fidelidade dele, tá vendo? Cada manhã a misericórdia diz, estou aqui já, viu? Acorde, estou aqui. A misericórdia de Deus vai se renovando, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Receba essa palavra. O tema da mensagem hoje, eu vou deixar o tema: não saia dos planos de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre, te ajude, te mantenha de pé, te encha da graça, do óleo, do azeite e do poder dele. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.